para nossa live e nós estamos mais um dia aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos já, tá? Só fazer aquela live, viu? Convidado chegando para almoçar. Glória a Deus, Senhor. Vamos lá, galera. Leiam aí em casa e vocês mandam comentários, né? Nós estamos todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias nós temos a live. A live é um propósito que Deus colocou no meu coração da leitura da palavra. Nós seguimos a ordem mesmo da palavra, né, da Bíblia. Então, hoje nós estamos fazendo a leitura da Bíblia todos os dias. E nós vamos hoje para... concluímos, né, a parte do livro de Reis. Nós vamos agora para a 1 Crônicas 1, certo? Crônicas, gente, é meio que um censo, né? Então, assim, Deus vem falando das gerações e dos nomes. Mas por que é importante? Porque quando nós sabemos que temos ali o nosso nome no livro da vida, nós temos o quê? Nós temos a marca de Cristo, né, naquela história, entende? Isso. Então, 1 Crônicas 1 vem falando: para Deus, cada nome carrega sua história. A nossa história importa para Deus. Deus não esquece sua história. Adão vem gerando gerações, Noé, filho de Noé, as descendências das nações da terra, a linhagem de Abraão, as descendências de Esaú e o povo de Israel, que ele vem trazendo aqui. Então vai ser uma leitura que ela é um pouco mais desafiadora, porque são várias falando de gerações. Mas como a gente faz a leitura da palavra, nós temos que cumprir, certo? Eu sou bem metódica, vocês já percebem, né? Pri, Deus te abençoe, amor. Então nós vamos fazer essa leitura aqui, tá? Espírito Santo de Deus, fala conosco. Eu sei que toda a palavra ela é viva, ela é poderosa, ela tem discernimento e ela traz a verdade. Então fala conosco nessa tarde, né? Começo de tarde. E diz assim: genealogia de Adão até Noé. Olha só. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foi Askenaz, Rifate e Torgarma, né? E os filhos de Javã foi Eleazar, Tarsis, Quintim e Dadim, né? Os filhos de Cão foi Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi eram Seba, Ávila, Sabita, Ramá, Sabiteca, deve ser. Os filhos de Ramá, Seba e Dedá. Gente, cada nome. E Cuji, deve ser Cuxi, gerou Mirode, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim e Anamim e Leabim e Nafttuim e Apatruzim e Casluim, dos quais procedem filisteus e Caftolirim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito Et, e os Ebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, e os Eveus, os Arqueus, os Sineus, e os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Asfaxate, Lude, Arã, Uz, né? Geté e Meseque. Gente, olha, vou te contar. Cada nome. E Asfa... pode. Eu ia pegar os Não, tem não. E Asfar Chate gerou Selá e Selá gerou Eber. E Eber nasceram 2 filhos. O nome foi Peleg, e porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctão. E Joctão gerou Almodá, Zelefe, Azamavê e Gerá. Gente, eu sério mesmo, tô aqui. São muitos nomes desafiadores. E Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Izebá, Sebá, e Ofir, Ávila, Jobabe, e todos esses foram filhos de Joctão.
e Sem, Arfaxade, Jade, Selá, Eber, Beleque, Hel, Zerug, Naor, Terá, Abraão, que é Abraão, né? E os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. Ou seja, nós temos aqui muitos, é um censo mesmo, né? Da palavra, onde tem aqui os nomes das gerações que nós, ou até hoje, né? Nós vivemos e nós lembramos. E elas deixaram um legado. E aqui vem contando toda a história. Então, assim, é uma leitura que realmente a gente vai ter que ter pouco de paciência. Mas como eu quero cumprir o propósito, que é a leitura de toda a palavra, eu realmente preciso de vocês. E a paciência pra gente ler, né? E são nomes que eu nunca vi. Então, eu tô aqui quase que aprendendo mesmo junto com vocês. E essas são as suas gerações: o primogênito Ismael e Nebaiote, e depois Kedar, Abibael, Mibizão, Misma, Dumá, Mazá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Kedemá. Foram estes os filhos de Ismael. Quanto os filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E os filhos de Joquizã foram Sebá e Dedã. Sabe que eu vou orar para o Senhor, sabe, me ajudar a ler esses nomes. De verdade, vou orar. O Senhor me ajuda a ler direito aqui nesses nomes. E foram os filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaac, foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foi Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. E os filhos de Elifaz foi Temã, Omar, Zefi, Gaatã, Kenaz, Tímina e Amaleque. E os filhos de Reuel foi Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Zé foi Lotã, Zobal, Zibeão, Anã, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã foi Ori e Almã. E as irmãs foi Lotã e foi Timna. E os filhos de Sobal foi Alvan, Manate, Ebal, Zefi, Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. E os filhos de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Arão. Deve ser Arão, né? Esba, Iltra e Querá. E os filhos de Ezer foi Bila, Zaava, Jacá. Filhos de Dizã eram Uz e Ará. E esses são os reis que reinaram sobre a terra de Edom. Antes que reinasse sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e era o nome da cidade de Nabá. E morreu Bela, reinou seu lugar Jobabe, e o filho de Zerá e Bozrã. E morreu Jobabe, reinou no seu lugar Uzão, nas terras dos Temanitas. Não sabe nem que tinha esse povo, Temanitas. Olha como a gente está aprendendo junto, tá vendo? Presta atenção nisso aqui. Temanitas, certo? Aí vamos lá, continuando. E morreu Uzão, o rei, e reinou no seu lugar Haddad, filho de Bedade, e feriu os midianitas nos campos de Moabe, e eram da cidade de Avite. E morreu Haddad, e reinou no seu lugar Samlá, Masreca, e morreu Sanlá, e reinou no seu lugar Saul, Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, reinou no seu lugar Baal, Razã, filho de Aquibol. E morreu Anã, Haddad reinou em seu lugar, que o nome da sua cidade, Pai. E o nome da sua mulher, Metitabel, filha de Matred, filha de Mesabe. E morrendo Haddad, foram os príncipes Edom, e o príncipe Timna, e o príncipe Alva, e o príncipe Getete, e o príncipe Olimabama, e o príncipe Elá, e o príncipe Pinon, e o príncipe Kenaz, e o príncipe Temá, e o príncipe Mibizar, o príncipe Magiel, e o príncipe Irã, e esses foram os príncipes de Edom. Nossa Senhora, glória a Deus, consegui ler. Gente do céu. E aí, o que a gente tira de aprendizado aqui? Primeiro, né? Deus é um Deus de história. A nossa vida não é isolada. Nós estamos ligados um todo, né? Numa geração.
E a nossa vida, tudo que a gente faz é para algo maior, algo de Deus. Segundo, cada pessoa tem seu valor diante de Deus. Deus conhece e valoriza cada vida. Terceiro, Deus cumpre os planos ao longo das gerações. A linhagem de Abraão, o cumprimento das promessas de Deus, né? Que ele diz, né, que é toda descendência, né, de Abraão, né? Então ele vai e cumpre as promessas dele aqui, né? Então Deus trabalha no processo liberando promessas. Sua origem não limita o seu futuro. Deus escreve histórias com o propósito de Deus. Então declare hoje comigo, ó, minha história, minha vida está nas mãos de Deus. Minha história, minha vida está nas mãos de Deus. Minha história, minha vida está nas mãos de Deus. Então o que a gente tira disso? Gente, eu escutei algo muito poderoso que eu acho que faz todo sentido nessa questão aqui na parte de Crônicas, que diz assim, toda vida que a gente fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é isso? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente escuta isso direto, né? E aí, quando a gente vê a história, era para ser como, na verdade? Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú vendeu a primogenitura e vendeu a promessa por um prato de lentilha. Um momento de fome, de escassez, de deserto. E aí, em vez de ser Esaú, é Jacó. Então a gente entende como é poderoso a gente não abrir mão da nossa promessa. Não abrir mão de quem somos em Deus. E todo propósito, antes de existir o propósito, existe a identidade. A sua identidade, ela revela o seu propósito. Você primeiro foi feito com identidade, e essa identidade, ela te fez o quê? Ter um propósito diante de Deus. Então, quando nós entendemos que nós temos características, nós temos desígnios, nós temos promessas do Senhor, mas tudo isso depende de como nós fomos feitos. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Jesus, né, de Deus, nós somos feitos imagem dele, nós somos feitos imagem de Deus, nós somos imitadores de Cristo. Então nós precisamos realmente ter essa clareza que dependemos de Deus 100%, né? Tem aquilo que a gente precisa fazer, mas a nossa identidade, somos filhos amados de Deus Altíssimo. Amém? Então que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti, que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, que a graça de Deus esteja sobre nós, que nós possamos continuar levando, né, as palavras que trazem a graça de Deus, mas que nós também possamos continuar sendo agraciados por Deus, porque nós precisamos da graça dele, porque a graça de Deus é o favor imerecido que nós adquirimos todos os dias. Então fica com Jesus, que Deus te abençoe, que nós possamos ter a melhor semana das nossas vidas com a bênção do Senhor. Amém? Fica com Jesus.